Max Weber, nascido em 1864, morto em 1920, foi um importante sociólogo e economista alemão. Entre suas obras destacam-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados como o espírito do capitalismo e as religiões chinesas. Max Weber, nascido em Erfurt, Turíngia, Alemanha, no dia 21 de abril de 1864, era filho de um jurista e político do Partido Liberal Nacional na época de Bismarck. Estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Göttingen. Formou-se em Direito e doutorou-se em Economia e acabou desenvolvendo obras sobre Sociologia. A partir de 1893, lecionou em diversas universidades da Alemanha, principalmente em Heidelberg. Entre 1898 e 1906, afastou-se do magistério em consequência de crises depressivas. Nesse período, realizou diversas viagens e dedicou-se ao trabalho acadêmico. Max Weber tornou-se conhecido pela teoria dos tipos ideais. Foi um grande renovador das ciências sociais em vários aspectos, inclusive na metodologia. Diferente dos precursores da sociologia, Weber compreendia que o método dessas disciplinas não poderia ser uma mera imitação dos empregados para as ciências físicas e naturais, uma vez que nos estados sociais estão presentes indivíduos com consciência, vontade e intenções que precisam ser compreendidos. Weber criou então o método dos tipos ideais, que descrevem a intencionalidade dos agentes sociais mediante casos extremos, puros e isentos de ambiguidades, uma vez que tais casos não estariam condizentes com a realidade. Desse modo, estabeleceu os fundamentos do método de trabalho da sociologia moderna, uma base para se construir modelos teóricos centrados na análise e na discussão sobre conceitos rigorosos. O primeiro fruto da aplicação desse método foi sua obra, A Ética e o Espírito do Capitalismo, escrito em 1905. Trabalhando sobre os tipos ideais da burguesia, a ética protestante e o capitalismo industrial, Weber estudou a moral estabelecida por algumas seitas calvinistas dos séculos XVI e XVII. Por fim, mostrou que a reforma protestante havia criado, em alguns países ocidentais, uma cultura social mais favorável ao desenvolvimento econômico capitalista do que a predominante nos países católicos. Em 1909, Weber fundou a Associação Sociológica Alemã. Em termos gerais, Max Weber procurou compreender a inter-relação de todos os fatores que influíam para a construção de uma estrutura social e, em particular, reivindicou a importância dos elementos culturais e a mentalidade coletiva na evolução histórica, contestando a exclusiva determinação econômica definida por Marx e Engels. Frente à prioridade da luta de classe como motor da história no pensamento marxista, Weber prestou mais atenção à racionalização como chave do desenvolvimento da civilização ocidental, um processo guiado pela racionalidade baseada na burocracia. Todas essas ideias aparecem na sua obra-prima Economia e Sociedade. Politicamente, Weber foi um liberal democrata e reformista que contribuiu para fundar o Partido Democrata Alemão. Criticou os objetivos expansionistas de seu país durante a Primeira Guerra Mundial. Depois da derrota, conquistou importância política como membro do comitê que representou o governo alemão na Conferência de Paz de Paris, em 1918, e como colaborador do jurista e político alemão Hugo Preuss, na redação da Constituição Republicana de Weimar.
em 1919. Entre seus escritos políticos destaca-se Parlamento e Governo em uma Alemanha Reorganizada, escrito em 1918, uma valiosa defesa do parlamentarismo escrita nos difíceis tempos de guerra. Max Weber faleceu em Munique, Alemanha, vítima de pneumonia, no dia 14 de junho de 1920.